Olá, meu nome é Martim e hoje eu vou estar te mostrando como se tornar um programador mais eficiente utilizando as melhores ferramentas para tal. Você que está iniciando agora e quer se tornar um programador, eu encontrei um jeito para fazer com que as coisas fluam melhor nesse início. Sabe, aquele empurrãozinho que você precisa para começar a entender as coisas, para poder se iniciar mesmo nessa área de programação. E como me ajudou bastante, pode te ajudar também, então eu acho muito válido passar esse conhecimento adiante. Para começar, eu gostaria de comentar um pouco sobre o Linux. Ele tem algumas facilidades que são pontos chaves para quem quer desenvolver aplicativos, sites, etc. Mas o ponto verdadeiramente importante para a gente que é estudante é que ele vai te forçar a pesquisar e estudar sobre certos assuntos, como resolver certos problemas, porque ele é muito customizável. Então, uma hora ou outra, você vai encarar alguma situação na qual você vai ter que mexer com arquivos do sistema. Isso é muito legal, pois ele te tira da zona de conforto do Windows. Um exemplo seria quando você vai procurar uma hospedagem justamente para o seu site. Você vai encontrar com certeza uma VPS, que é nada mais que um servidor virtual privado, e as mais baratas de longe estão rodando Linux. E às vezes a diferença de uma de Linux para Windows chega a 30, 40, às vezes até 100 reais. É uma diferença bem considerável, principalmente quando você está começando na área e quer colocar seu website no ar. E daí você imagina, como que você vai estar upando esse site, sendo que tudo é em linha de comando? Como que você vai fazer? Porque aqueles painéis, né, o cPanel, ele só vai te ajudar até certo ponto. Como que você vai dar deploy em uma aplicação em Python, em PHP, que você precisa de uma dependência, de alguma outra coisa. Então é sempre legal você ir treinando já desde sempre, você sair dessa sua zona, onde você está confortável, e ir para alguma coisa nova. Porque a área de TI é justamente isso, é inovação. Então sempre vai ter coisa nova, e você fazer esse primeiro passo, que é entrar no Linux, é muito importante. No Linux existem várias distribuições, que são genericamente falando versões diferentes criadas por diferentes empresas ou organizações. Umas possuem uma base de módulos que se atualiza de tantos em tantos meses, como no Ubuntu, e outras liberam atualizações desses módulos assim que lançam, e por isso não são tão estáveis, mas depende bastante do que você tem em mente. Eu acabei me dando muito bem com essa distribuição que eu estou usando agora, que é chamada Antergos, que tem como base o Arch Linux, que é uma dessas distribuições onde assim que é lançado a atualização do pacote, ele fica estável e já aparece para você poder baixar. Talvez até você já tenha ouvido falar naquele apt-get, que é o comandinho que você usa para baixar algum tipo de pacote pelo Ubuntu. E ele faz parte do apt, que é o gerenciador de pacote do mesmo. No Antergos oficial é o Pacman, que verifica o repositório oficial, e ele vem por padrão também com o Yaort, onde ele vai estar checando a AUR, né, que é o nome do repositório, onde os usuários mesmo contribuem com os pacotes que faltam no repositório oficial do Antergos. Agora eu vou dar um exemplo como a gente pode baixar um programa rapidamente. Eu vou abrir o terminal e eu vou baixar um emulador de Super Nintendo. Então eu tento rodar o programa. E ele claramente não achou. Então eu vou estar baixando ele do repositório oficial. Eu simplesmente vou digitar pacman ss e vou procurar se a gente tem o SNES. A gente tem que rodar ele como sudo, porque a gente vai dar a permissão administrativa para ele poder instalar no computador. Digito minha senha. E daí a gente verifica que ele existe dentro do repositório oficial. Então basta a gente tirar esse segundo S para ele estar baixando. A gente vê o pacote, que é um pacote só que vai ser instalado. A gente continua com a instalação e agora ele já está funcionando. Bem bacana, né? Vamos pegar agora um outro exemplo, que é na questão de atualização. No Windows, às vezes, não é tão simples. Por exemplo, você baixa um aplicativo, baixa alguma biblioteca, e daí você não tem um auto-update, você não tem um atualizador automático. Então, você tem que ficar caçando no site do cara que fez para tentar achar essa atualização. E é um saco, porque às vezes é um negócio que é atualizado muitas vezes, e daí, putz, ficar procurando você perde muito tempo. Agora eu vou te dar um exemplo de como você pode atualizar todos os pacotes, todas as aplicações, todas as bibliotecas que existem no seu computador com um único comando, bem simples. Você digita Yaort, aí você vai digitar SYYU e você vai colocar esse hífen AUR, que ele significa que ele quer que atualiza primeiro todos os pacotes do seu sistema, dos repositórios oficiais, mas eu também quero checar que os pacotes que eu baixei dos usuários estejam atualizados também. A gente vai dar esse OK, vamos colocar a senha novamente para dar permissão.
e ele vai atualizar todas as bases de dados para checar as versões, e depois ele vai pedir uma confirmação para a gente tá dando, assim ele de fato faz a atualização. Então aqui ele me deu tudo o que precisa ser atualizado, e eu simplesmente vou ter o trabalho de apertar S, confirmar, e confirmar de novo. Após checando os tamanhos, eu aperto S, e ele vai baixar tudo automático. Um outro ponto bem bacana é a possibilidade de você estar usando o Spacemacs. Ele é a fusão do editor de texto chamado Vim, que talvez você tenha ouvido falar, onde você só pode usar o seu teclado, e também o editor de texto chamado Emacs, que suporta qualquer linguagem de programação e possui umas funções bem bacanas que eu vou estar falando aí com vocês um pouco sobre algumas. Eu vou estar abrindo ele aqui. E o legal do Spacemacs é que ele basicamente funciona como uma IDE para qualquer linguagem de programação que você quiser trabalhar. Isso seja C, seja Python, seja, sei lá, Scala, qualquer coisa mesmo, C++, porque ele vai ter muitas funções. Entre elas, syntax highlighting, tem algumas extensões que você vai poder reformatar seu código de maneira automática, ajustando aos padrões. Você pode compilar seu código em C com Clang, com GCC. Ele é realmente muito completo e eu vou passar alguns exemplos para vocês darem uma olhada. Agora eu vou dar um exemplo para vocês criando um arquivinho em Python. E vocês podem notar que no canto direito inferior, cada vez que eu aperto uma tecla mesmo, ele aparece ali na que tecla que eu estou apertando, porque como eu não uso o mouse, só para vocês não se perderem e terem noção mais ou menos do que eu estou fazendo, aí tem essa ajudinha. Que eu vou estar criando ele agora. Eu vou querer nos meus documentos, eu tenho uma pastinha de Python. Vamos fazer uma pasta nova chamada tutorial 1.py. Ele não existe, vamos apertar Y para ser criado. Pronto. E agora o nosso arquivo já está criado. Então, você imagina que eu vou estar criando uma lista de nomes, certo? Uns 4 nomes. José, Miguel, e, sei lá, Maria. Correto? E daí, uma das coisas bem bacanas que você tem também é um plugin chamado YesSnippet, que você pode digitar simplesmente o começo de algum comando e ele faz, ele completa esse código para você. Essas são uma das milhares de coisas que o Spacemacs oferece para você. Aí eu simplesmente vou rodar pela coleção de nomes. Simplesmente digito e tudo isso é customizável. Você pode criar snippets do seu gosto, com a formatação que você quer, com o estilo que você quiser. Então eu simplesmente vou imprimir o i. E agora eu iria rodar esse arquivo no interpretador de Python, certo? E eu consigo fazer isso no próprio Spacemacs. Eu vou apertar vírgula e embaixo vai aparecer todas as teclas que eu posso apertar e o que cada uma faz. A vírgula dentro do Spacemacs significa as opções que eu tenho dentro da linguagem que eu estou editando. Então, apertando L, qualquer coisa que eu altero dentro desse meu buffer, que é como a gente chama essa área de edição, ele vai aparecer em tempo real do lado direito. Eu posso fazer A igual a 5 e B igual a 10. E daí A mais B. Então ele vai me dar o 15. Ele simplesmente executa tudo que está na tela em tempo real. E além desse modo de Python ao vivo, você vai ter também o interpretador, também o original mesmo, que você pode abrir, né, na mesma aba. Para fazer isso é simplesmente vírgula, S, de send para o interpretador, e daí você vai iniciar ele. Aqui você pode rodar mesmo as coisas ao vivo. E daí ele te dá o resultado, como você também pode fazer as coisas aqui, e esse aqui você envia para o interpretador, dando vírgula, S, e daí você executa com shell send buffer, tá vendo? E ele já te dá o resultado de 15.
Você pode fazer a mesma coisa, iterar pela lista de nomes. Você dá um for. E daí você novamente salva e envia para... E daí você vai ver que ele já te dá todos os resultados. Isso tudo sem precisar ficar dando alt tab, sem precisar ficar trocando, bem simples. E o mais legal é que não é uma ideia específica de uma linguagem. Você pode simplesmente fechar tudo isso aqui e trocar para C. Como eu vou fazer agora. Aqui eu tenho algumas coisinhas prontas de C, que eu vou estar ensinando para vocês mais ou menos como que você faz essa movimentação dos arquivos. Beleza. Aqui eu tenho algumas funçõezinhas, tal, e o que eu vou estar ensinando para vocês é a movimentação. Por exemplo, aqui eu tenho várias palavras. Eu posso trocar de palavra simplesmente apertando o W. E ele vai no começo e no fim das palavras. Eu quero trocar essa palavra inteira, onde o meu ponteiro está, essa include. Então eu simplesmente vou dar um C, que é de substituição, e o E, que vai até o fim da palavra. Aí eu tiro ele. Eu consigo ir para baixo e para cima, e para os lados também com as teclas de movimentação. J desce, K sobe, H esquerda e L direita. E daí você vê que como minha mão sempre está junta, é sempre muito mais rápido de estar digitando esses comandos, né? Eu consigo, por exemplo, eu quero ir naquela funçãozinha que vai retornar um booleano, bool check. Então eu vou, essa é uma tecla que eu customizei, que é espaço OF, eu digito check, opa, digitei errado, eu digito check e o meu ponteiro vai exatamente onde eu quero. E você tem 1 milhão de coisas, você pode digitar C maiúsculo, que ele vai apagar tudo e já te dá o ponteiro de edição exatamente onde eu quero. O seu U do teclado é o seu novo Ctrl Z. Para você não ter que, utilizar 2 dedos para fazer uma coisa que você faz sempre, que é o Ctrl Z. Então você simplesmente utiliza o U. Você tem o S, que ele apaga a linha inteira e começa do início. E o Tab, ele vai exatamente onde está a indentação do seu teclado. O B, ele volta, o E é no final da palavra, né? O W é no começo da outra palavra e o seu E é no final da palavra que o seu ponteiro está. Se ele tiver um pouquinho para cá, o E sempre vai dar no mesmo lugar, sempre no fim da palavra. E o W na próxima palavra. Aí, por exemplo, você quer começar a escrever na linha de baixo. Então você simplesmente dá um O, ele já faz a indentação para você e você já começa a escrever. Você quer fazer isso na linha de cima, então seria um O maiúsculo. Aí ele vai subir automático. Bom, como o ponto do vídeo não foi fazer um tutorial do SpaceMax e sim conversar sobre ferramentas, né, que podem melhorar o nosso desempenho, eu resolvi colocar mais um monitor na minha mesa. Eu comecei a notar que eu podia olhar diversos materiais enquanto eu fazia, enquanto eu programava mesmo, e até mesmo mexer na hora de site, né, que eu estava começando a criar e tal. Ele ajudava bastante você ter um monitor para você olhar como o site estava ficando ao vivo, enquanto você fazia alterações também em tempo real no outro. Sabe, ficava algo bem dinâmico, foi bem interessante. Então, dadas as condições, acredito que você iria aproveitar bastante de estar adicionando realmente mais um monitor no seu setup. Você também tem a opção de colocar aqueles monitores gigantescos, né? É que com um monitor comprido mesmo, aqueles de 30, não sei quantas polegadas, né, super widescreen, eu já não sei se é realmente tão efetivo, porque com 2 monitores você pode colocar uma área de trabalho e tal, mas seria alguma coisa a se pensar também. E bom, acho que isso aí resume então todo esse processo aí de quando eu comecei a programar, o caminho mais fácil que eu achei. E se vocês estiverem afim, eu disponibilizo o meu site aqui também, que é www.martinmariano.com, e nele eu posto diversas coisas interessantes sobre a área de programação, tem algumas coisinhas que são opinião pessoal. Bom, e é isso aí, um grande abraço para vocês.